Nós estamos dando início a mais uma reunião de estudos aqui no Instituto de Cultura Espírita do Brasil, o ICEB, o sonho de Deolindo Amorim, seu fundador, e temos Jorge André como nosso presidente de honra e vários outros mentores queridos que trouxeram o ICEB até aqui, e juntos agora mais uma vez, Mestre Jesus, Maria, anjos da nossa guarda, mentores queridos, eis-nos aqui juntos, celebrando mais a bênção que nos cai agora sobre mentes e corações para o estudo desta noite. Vamos orar com nossa vice-presidente Rosa Rita Martins e com o nosso ex e sempre presidente Jorge César Reis. Jesus, doce amigo, amado mestre, Senhor, benfeitores que nos amparam, inspiram e orientam, Deolindo Amorim, Jorge Andréa, e todos os grandes pioneiros que fizeram com que o Instituto de Cultura Espírita fosse uma referência de estudo, de pesquisa, de análise, não só no Brasil, mas em várias partes do mundo. Estamos retomando o nosso trabalho, hoje com as bênçãos, pedindo especialmente para o nosso querido amigo e irmão, Dr. Jorge Pio, que vai nos falar da vida. Esse tema tão importante e que certamente faz muito parte da própria vida de estudos e pesquisas do nosso querido expositor. Então, Senhor, nós pedimos que venham sobre ele as sublimes emanações da tua misericórdia, a fim de que ele possa trazer para cada um de nós a mensagem que nós precisamos, para que todos, aprendendo mais, possamos servir melhor, crescendo assim na direção do bem. Pedimos então, Senhor, tuas bênçãos para a nossa reunião, com um voto de paz. Que assim seja, graças a Deus. Então vamos unir nossos pensamentos a Deus Pai, a Jesus nosso Mestre, a Maria nossa Mãe Espiritual, a São José, padroeiro das famílias, e na nossa família do ICEB, unidos em pensamento, pedimos que a cúpula espiritual do ICEB nos acompanhe nesses estudos de hoje, acompanhe o nosso colega e amigo Jorge Pio, para que tenhamos uma noite de estudos e aprendizados em que todos nós possamos evoluir juntos em direção ao amor e à paz de nosso Mestre Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, nosso expositor de hoje, nós todos já conhecemos, já foi também agora enunciado e anunciado. Ele é médico formado pela Faculdade de Medicina da Fundação Técnico-Educacional Souza Marques, aqui no Rio de Janeiro. É médico por concurso público na Previdência Social, professor associado na cadeira de alergia do Instituto de Pós-Graduação da PUC, no estado do Rio de Janeiro. Está licenciado, pós-graduação em Ensino Superior Lato Sensu pelo Instituto Brasileiro de Medicina de Reabilitação, professor titular de Fisiologia e Fisiologia do Esforço do Instituto Brasileiro de Medicina de Reabilitação, professor convidado na Universidade Federal do Rio de Janeiro, na área de alergia e imunologia e na Clínica Médica da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, na cadeira de pneumologia e da Unirio, na disciplina de alergia. É vice-presidente em exercício na Associação Médico Espírita Serra Azul, nos municípios de Miguel Pereira, Mendes e Paulo de Fronten, e coordenador geral do Grupo de Estudos Espíritas Eurípides Barçanufo, em Mendes, Rio de Janeiro, expositor espírita em várias localidades e expositor do ICEB. Obrigada, Pio. Jorge Pio, obrigada por estar mais uma vez conosco. Obrigado a vocês, obrigado a Jesus, principalmente pela oportunidade de trabalho que vocês me dão. Eu desejo inicialmente que tenhamos essa paz que foi rogada já desde o início,
mantida em nossos corações, em nossas consciências. No dia 25 de junho de 1940, marcou uma data na história emblemática, porque marcou a capitulação da França diante do exército alemão, que nesse dia desfilou cheio de pompa pelas ruas de Paris. Às 6 horas da manhã desse mesmo dia, eu, Jorge Pio, abria os meus olhos por primeira vez na maternidade da Promatre, num local emblemático da nossa cidade, perto da Praça Mauá, e fazia a minha primeira respiração na atual encarnação. Do ponto de vista biológico, a primeira respiração é uma situação crucial, porque é respirar e viver ou não respirar e sucumbir. E aos 8 meses de vida, eu iria experimentar na carne a questão terrível de exatamente de respirar, né, ou morrer. Após ter sarampo, apresentei a minha primeira crise de asma. E para quem não sabe o que é a asma se apresenta numa crise de uma doença inflamatória dos brônquios que impede o ar de circular livremente pelas vias respiratórias e causa uma sensação terrível de morte iminente, alterando completamente os mecanismos de defesa subordinados ao nosso instinto de conservação. Assim como os franceses estavam, naquele momento, sufocados pelas forças invasoras do inimigo em seu território, eu viveria dali em diante sufocado pelo broncoespasmo, pelo edema da mucosa e pela hipersecreção que me impediam de respirar de maneira adequada. O problema crucial era sobreviver para poder conquistar a liberdade. E um paradoxo, porque exatamente aquilo que estava me sufocando foi que mais tarde veio a me libertar. E eu vou contar para vocês, não hoje, mas na sequência das minhas apresentações aqui, os detalhes de como que aquilo que ia me matar ou me retirar da vida encarnado foi o que me salvou a vida e construiu tudo aquilo que eu pude ter daí em diante. E culminou nessa última sexta-feira com uma homenagem imerecida, naturalmente, que me fizeram a Sociedade de Alergia e Imunologia do Rio de Janeiro, me conferindo uma medalha e uma placa comemorativa dos anos de serviço prestados à sociedade, da qual eu sou um dos fundadores. Mas isso eu vou contar para vocês num outro momento. Na realidade, o que eu quero trazer para vocês hoje são alguns tópicos
sobre a questão da vida e fazendo essa analogia, porque foi a dificuldade respiratória que me libertou do principal situação angustiante na qual vivia, que era a ignorância, que é muito mais sufocante do que a asma. Mais tarde, Paris seria libertada do jugo nazista e a França conquistaria um patamar de progresso bem mais avançado, de um valor mais elevado, né, de liberdade, no meu entender, bem acima daquele postulado na Revolução de 1789. A vida não é ainda compreendida na sua condição mais abrangente, porque ainda estamos aprisionados pelo equivocado conceito de que um dia vamos morrer. Conforme eu vou dar aqui um exemplo de uma história retirada de um livro que recolheu várias crônicas do nosso amigo dos Anjos e do nosso amigo Hermínio Miranda. Os dois. É um livro que se chama De Kennedy ao Homem Artificial. Vocês já devem todos conhecerem esse livro, um livro muito conhecido. E a gente não consegue identificar, porque eles escrevem muito parecido uns com os outros, eu, pelo menos, não consigo. E eu não sei se essa história que eu vou contar aqui, que eu vou reproduzir aqui, é trazida pelo Hermínio ou se é pelo dos Anjos. Eu não vou saber dizer para vocês. Mas eu vou aqui, como eu gosto muito do Hermínio Miranda e tenho mais contato com ele, eu vou achar que é do Hermínio Miranda. Se vocês aí souberem, depois me dão a informação mais precisa, por favor. Né? E isso não é muito relevante, nem é tão importante. O importante é a história. Né? Mas eu não vou também trazer a história já. Daqui a pouco eu vou falar dela. Vamos esperar um pouquinho. Para viver, a gente precisa respirar, gente. E eu já fiz uma palestra aqui e fiz um comentário no qual eu dei o título de Respirar é Preciso. E os nossos 50 trilhões de células que compõem o nosso corpo denso, cada uma dessas células também respira. E a respiração, em última análise, é um processo de 4 fases, em que a fase final, o resultado final, é a produção de energia, um processo de combustão, assim como ocorre em qualquer motor de combustão interna, também no organismo humano, o processo é de queima de carbono, produção de energia, de água e de gás carbônico. Então, se a gente quiser entender de uma maneira bem perfunctória, bem leve, bem reduzida, a respiração, nós podemos dizer que nós temos a número 1, que é a parte relativa aos pulmões, e todo mundo acha que a gente respira com o pulmão, tudo bem, é verdade, mas a respiração no pulmão não pode ser chamada propriamente de respiração. Ela seria ventilação. Tem outras etapas que não importa agora aqui. A segunda parte seria a da circulação, que transporta os gases, especialmente o oxigênio e o gás carbônico. A terceira seria das células que armazenam a energia, metabolizando os alimentos, que é o combustível, utilizando o oxigênio como comburente para produzir a energia,
a água e o gás carbônico. E o quarto ciclo, que é um ciclo importante e que nós vamos também ter oportunidade de nos referir a ele mais para frente, é o ciclo ambiental, onde os gases são utilizados, produzidos e transformados. Sem esses mecanismos nos quais estamos nos referindo agora, sem esse mecanismo, nós não teríamos a vida como nós a entendemos. Por esse motivo é que nós estamos trazendo isso aqui. Do ponto de vista biológico, e do ponto de vista da fisiologia, nós respiramos do avesso. O que quer dizer isso? Uma pessoa de 1,60 m de altura, 60 quilos, tem mais ou menos 1,60 m de área corporal, né? Porém, a área respiratória dessa pessoa, nos seus pulmões, ela será de aproximadamente 40 metros quadrados. Aí a gente pergunta assim, mas como é que pode uma pessoa que só tem 1,60 m de área corporal externa, tem 40 metros quadrados de área respiratória? Exatamente a grande beleza da perfeição do corpo humano, em que o desdobramento e os dobramentos que os órgãos vão fazendo vão permitir que essa área, se a gente pudesse pegar os 300 milhões de unidades que fazem a interface do sangue com o ar dentro dos pulmões e espalhasse numa quadra de vôlei, né, de tênis, a gente ia ter uns 40 metros quadrados de área numa pessoa baixinha de 1,60 m de altura. Bom, então, essa é uma interface do sangue com o ar para permitir que os gases sejam levados até as células, onde vai se dar o fenômeno da combustão para gerar a energia, né? A fórmula seria combustível, que é o alimento, mais o comburente, que é o oxigênio, gerando gás carbônico, água e energia. Bom, a queima do carbono do alimento para libertar a energia armazenada, ela vai libertar uma energia que foi absorvida no meio ambiente pelos vegetais, especialmente formando amido. E essa energia, ela provém do Sol. Então, em última análise, nós podemos dizer que nós respiramos e vivemos à custa dos quanta de energia dos raios solares. Simples assim, sem nenhuma complicação. Vamos conversar um pouquinho sobre energia. Porque na energia está o princípio de tudo, no campo da matéria e também no campo do espírito. Primo movens, teria talvez exclamado o primeiro filósofo que observou a natureza. Quer dizer, o princípio está no movimento, e o movimento está em a natureza, em todas as coisas, embora, em geral, a gente não possa detectar esse movimento pelos nossos 5 sentidos. Mas nós sabemos, por exemplo, que o mesmo corpo inanimado, que é composto de átomos, tem as suas micropartículas em movimento permanente. Então, o movimento é a base de toda a formação de tudo que existe, desde os corpos inanimados, os minerais, os vegetais e, evidentemente, os animais. Porque se a gente, por exemplo, olhar, observar
os vídeos, belos vídeos transmitidos no YouTube, na música espírita do Clube de Arte, nós vamos ver algumas imagens que são filmadas durante semanas, mostrando um botão de rosa que é mostrado se abrindo num tempo curto de alguns segundos. Quer dizer, o movimento existe, mas não podemos detectá-lo com os nossos sentidos ainda muito grosseiros. Não há consenso, mas parece que foi o Heráclito o primeiro a perceber que nada está parado e que tudo se move. E esse movimento, segundo ele, seria regido por uma lei, que seria a lei do eterno vir a ser. As coisas estão sempre caminhando para um ponto que, para chegar a uma determinada condição, que ainda não se pode, nem sempre se pode determinar qual seja, embora muitas das vezes isso possa ser percebido com antecedência. No mundo físico, isso é uma realidade percebível na constante modificação do meio ambiente, aquilo que a gente costuma chamar de impermanência, porque tudo muda sempre. Até uma música, eu não sei quem é o compositor, o cantor, que tudo muda sempre na vida, né? Tudo sempre está mudando. Lulu Santos, Lulu Santos e Nelson Mota, uma linda. Isso mesmo, eles. Pois é, o artista, já disse alguém que quando se chegar à compreensão de todas as coisas, não é? E se puder saber, chegar no cume do conhecimento, os cientistas, que são aqueles que mais pesquisam, vão chegar lá e vão encontrar os filósofos e os artistas já lá. Porque eles chegam antes, porque têm a capacidade, da qual vou falar adiante aqui, de explorarem os sentidos que não estão limitados por esses 5 que a gente tanto fala e tanto conhece, não é? Então, Heráclito vai dizer que a lei do eterno vir a ser, né? É uma impermanência em que tudo muda sempre, né? Tudo está sempre em mudança. Para Heráclito, existe uma razão universal, o Logos, um movimento imanente que está intrínseco em todas as coisas, uma força que vem de dentro para fora, e foi criada esta força por uma inteligência criadora, que ele vai chamar de Deus único, que está em tudo. E a manifestação da energia vai depender do campo onde ela se manifesta. Então, nós temos vários tipos de energia. A energia potencial, não é? Que se transforma pelo movimento da energia cinética, a energia térmica, a energia luminosa, a energia elétrica, a energia magnética, a energia sonora, a energia nuclear, a energia gravitacional e muito mais. Bastando saber que há energia, que tem nomes outros, que ainda estão inexploradas, por exemplo, no campo da nanotecnologia, que nós já estamos usando, por exemplo, nos nossos smartphones, mas nem sabemos que tipo de energia são essas. Há ainda a energia espiritual, a energia do pensamento, a energia da emoção, da vontade, todas elas que podem ser utilizadas tanto no campo da matéria
como já tem sido possível comprovar, seguindo a rota trazida por Einstein na fórmula da transformação da energia em matéria e matéria em energia, como também no campo espiritual. E essas demonstrações têm categorizado transformações da matéria em energia, por exemplo, mostrando que por uma grama de uma matéria qualquer pode produzir cerca de 25 milhões de quilowatts-hora, que daria para iluminar uma cidade como Nova York durante vários dias. Mas, para que nós possamos compreender isso bem, teremos que avançar mais no campo de pesquisa para explorarmos outros campos e outras formas de matéria e outras apresentações da matéria em estados que ainda desconhecemos, como, por exemplo, fez William Crookes, não é? Que nos revelou o estado radiante, e ainda outros cientistas que têm nos mostrado a energia, a forma de energia que compõe, por exemplo, as estrelas, que são as energias de altíssimas temperaturas. Outros ainda poderíamos dizer que já têm sido usados outras ferramentas que não as dos laboratórios comuns, como a intuição, o sonho e a própria epifania. Sobre a epifania, eu teria a dar um exemplo, aquilo que Bruce Lipton relata quando ele vai dizer no seu livro que ele queria ser qualquer pessoa na vida, menos ele mesmo, porque ele não estava mais tão interessado, tão apetitoso pela vida. Até que ele vai dar aula lá no Caribe para uns alunos para os quais ninguém queria dar aula, porque eram pessoas preguiçosas, desinteressadas, alunos repetentes que estavam abandonados lá numa ilha perdida no Caribe, e ele, diante daquele mar maravilhoso do Caribe, uma tarde, ele teve uma epifania, e ele aí se desdobrou em espírito. Isso sou eu que estou dizendo, né? Ele não diz isso no livro dele, mas a impressão que me deu foi essa. E conseguiu detectar a natureza na sua intimidade. E aí descobre que a pessoa que ele queria ser era ele mesmo. E daí para frente ele começa a realizar aquele trabalho maravilhoso que culmina com esse livro abençoado que ele traz, que é A Biologia da Crença, que todos vocês conhecem. Olhemos para a dupla hélice do DNA, por exemplo, ou de uma proteína gerada, né, pela adenosina trifosfato, a abrir e fechar canais da membrana celular, como muito bem também demonstra o Bruce Lipton do seu livro, Biologia da Crença. E vamos ver que tudo tem movimento, tudo se movimenta o tempo todo, em todos os setores. E isso, meus amigos, é para nós ainda, que ainda estamos engatinhando na compreensão do que seja a vida, é a vida. A vida é esse movimento. Bom, é bom que a gente não esqueça, e que a gente relembre, os 3 princípios que existem no homem, aquilo que eu chamo de princípio kardeciano da definição de ser humano, né? Corpo físico, soma animado pelo princípio vital, uma variação do fluido cósmico universal, a alma, o ser espiritual, dotado de vontade, inteligência, emoção,
cuja natureza ainda não conhecemos, e o terceiro, o perispírito, que é o laço que promove a ligação do corpo com o espírito, hoje já estudado e reconhecido pela ciência com o nome de modelo organizador da forma, ou, para a área da biologia, modelo organizador biológico, né? Que é, um corpo também de matéria que também sofre transformações, mas que é muito mais durável, muito mais resistente à ação do tempo do que o corpo denso. O primeiro corpo, o corpo denso, o corpo físico, sofre o desgaste natural dos seus elementos materiais, e esse desgaste, no seu final, tem sido chamado de morte, de uma maneira absolutamente equivocada, porque isso nada mais é do que uma transformação de retorno às raízes, às bases da natureza biológica, fundamentada na própria biologia, na física e na química. E a alma, que é o espírito que encarnou com a finalidade de aprender e evoluir moral e intelectualmente, tomando posse, se apropriando dos fatores científicos que já foram criados desde os princípios e que, pouco a pouco, vamos tomando conhecimento pelas pesquisas, né? Ele retorna ao seu habitat natural, que é o plano espiritual, usando como forma de manifestação esse corpo material, chamado perispírito por Allan Kardec, o corpo espiritual, que é o veículo de manifestação da alma, que dá forma, e que tem característica também material e transformações derivadas do processo evolutivo que é individual de cada criatura. Por isso, como temos um corpo denso diferente, cada criatura tem um diferente do outro, os corpos são todos diferentes, também os perispíritos, ou o corpo espiritual, também diverge, sendo que a lei que regula isso é a lei moral, a lei da moralidade, o processo evolutivo, porque, na realidade, o homem, o ser encarnado, deveria ser sempre considerado como um animal, digamos assim, moral, não é? Isso é que dá característica ao ser humano. Bom, vamos voltar lá na ilustração que eu disse que eu tinha prometido, com a história que foi contada pelo nosso amigo Luciano dos Anjos ou pelo Hermínio Miranda. Eu não sei qual dos dois, eu não consegui identificar. Talvez a Nádia, ou talvez algum de vocês saiba quando ouvir a história. A história foi dado um nome, essa história foi publicada no Reformador primeiro, e depois foi colocada nesse livro, que eles chamam também, que tem um subtítulo, que é Contos de um e de outro, quer dizer, tanto de um, né, quanto de outro. Muito bem. E eles deram o nome de Farsa da Morte. Esse é o título que foi atribuído à história. Então, conta que em março de 1945, vocês vejam só, em 1945 se encerra a Grande Guerra Mundial.
E o vulto do qual vamos tratar aqui teve uma ação preponderante naquelas tratativas de configuração da paz após aquele conflito armado de tão triste memória. Bom, então, em março de 1945, o guia espiritual de uma médium irlandesa chamada Geraldine Cummings, não sei se é assim que se diz o nome dela, Geraldine Cummings, disse a ela que uma senhora chamada Marguerite Lehand desejava comunicar-se com Davi, ou David, a respeito de Frank. Ninguém sabia quem era Davi, nem quem era Frank. Quer dizer, sabia-se que tinha umas pessoas com esse nome, mas só se foi descobrir isso depois. E esse Frank seria um homem público muito importante para quem a senhora Lehand havia trabalhado durante muitos anos. Ora, Lehand havia sido secretária do presidente Franklin Delano Roosevelt. Mas, naquele momento, não se tinha essa informação, nem se tinha outros detalhes. Esses detalhes e outros foram fornecidos a posteriori e levou à conclusão que a pessoa mencionada pelo espírito, o tal do David ou Davi, era o senhor David ou Davi Gray, ex-embaixador americano na Irlanda e amigo pessoal de Roosevelt, o qual seria o Frank, mencionado na comunicação. Quer dizer, o Frank seria Franklin Delano Roosevelt. As coisas não puderam ser encaminhadas, quer dizer, ela não se conseguiu, o espírito não conseguiu o atendimento do seu pedido, porque houve uma série de situações que impediram que a mensagem chegasse ao destinatário. E em 12 de abril, o presidente Roosevelt desencarnou. 2 dias depois, a senhora Lehand comunicou-se novamente, declarando que Roosevelt estava agora repousando em companhia de sua mãezinha. Quanto ao recado que ela pretendia dar, e não foi possível, era avisar ao senhor David Gray que Roosevelt iria desencarnar em abril. Finalmente, mais tarde, cerca de 2 meses após, 20 de junho, numa das salas da legação americana em Dublin, na Irlanda, o ex-presidente manifestou-se através da mediunidade da senhora Cummings, com toda a exuberância que lhe era peculiar. Ele estava de excelente humor, feliz diante da deliciosa surpresa da sobrevivência. Gostaria, disse ele, Roosevelt, de fazer mais uma das minhas conversas ao pé do fogo. Ele tinha esse hábito de reunir, fazer uma fogueira e ficar com as pessoas em volta conversando. Era uma característica dele. Para dizer ao povo americano que a maior de todas as farsas é a morte. Eu lembro-me bem daquela última manhã morna, e eu acho que foi a perspectiva do horrível mingau que me foi oferecido como almoço que me fez entrar em colapso. Olha só a piada que ele
Então, você comeu um mingau tão ruim que o mingau matou. É fantástico isso, gente, que coisa linda. E quando li isso aqui, fiquei assim, emocionado. Acho que foi a perspectiva do horrível mingau que me foi oferecido como almoço que me fez entrar em colapso. Tive uma dor horrível, muito rápida, e depois a escuridão. Deliciosa, como o veludo negro, e em seguida, nenhuma dor, apenas o despertar de uma criança. Estive muito ocupado durante o meu funeral, e o único que notou a minha presença ali foi meu cachorro, Scott. Me diverti muito vendo as melhores cabeças do meu país concentrados naquela vestimenta usada, minha, que estava sendo enterrada. E cá estava eu, grande como a vida, e quando o meu cão me viu, rolou no chão, divertindo-se a valer. Ninguém, entretanto, suspeitou que ele estava rolando na grama de alegria por me ter visto. Aí entrei num corpo igual ao meu próprio, mais jovem, saudável, forte, e ninguém no meu funeral me viu, porque esse corpo viajava um pouco mais rápido que o deles. A interpretação que ele deu, quer dizer, estava no outro campo vibratório, e aí os outros, ninguém me viu, só quem viu foi o cachorrinho. Muito bem. A grande maioria das pessoas não tem maturidade necessária para assistir seus próprios funerais. Nós temos o caso clássico, né, conhecido do livro do irmão Jacó, o livro Voltei, que é o clássico da literatura espírita. Ou se comunicar com clareza algumas semanas ou meses após a morte, como o Roosevelt faz. Para muitos, o processo da desencarnação causa um grande trauma e atira o espírito de maneira brutal ao encontro das suas dúvidas e das suas incertezas. O momento é especialmente traumático para aqueles que jamais acreditaram na sobrevivência ou que deixaram para trás na fase que terminou, saíram dessa fase com conflitos emocionais por resolver, sentimentos de vingança, frustrações, angústias, que acabam atravessando a fronteira que separa as duas dimensões. Também aqueles que morrem de maneira violenta em acidentes trágicos, muitas vezes entram num estado de grande perturbação, dos quais somente a muito custo conseguem emergir. E quanto aos que se suicidam, nem dá para a gente tocar, porque a coisa é bastante complexa e muito diferenciada. Porque ficam presos a um escuro desvão de angústias, que não compreendem, ficam alucinados por visões terríveis, que muitas das vezes impedem até que os seus amigos espirituais possam se aproximar e ajudá-los. Vivem num estado intermediário entre a consciência e a inconsciência, que não lhes permite saber se estão vivos, se estão mortos, se aquele é um sonho, que situação seria aquela? A rigor, a crise da morte não deveria ser muito diferente de um desmaio passageiro, do qual logo se despertaria em plena lucidez. É que o espírito necessita, nessa hora, de tomar conhecimento do novo ambiente no qual se encontra, para poder reaprender novos comportamentos que serão necessários na nova situação que está vivendo. E é certo que todos já tivemos inúmeras vezes essa experiência. E por que será que nós não nos lembramos? Porque já morremos e já reencarnamos muitas vezes,
mas ocorre que o nosso grau de evolução ainda é incipiente para que possamos nos lembrar dessas experiências e não passar por dificuldades que muitas das vezes teremos que enfrentar devido à novidade antiga que volta e para a qual ainda não nos preparamos convenientemente. Será que Roosevelt se lembrou das suas experiências anteriores? Não sabemos. Mas é impressionante verificar o seu grau de recuperação tão rápido da sua lucidez, da sua consciência, do que havia passado, de ter acompanhado seu funeral, consciente bastante para se manifestar ao amigo David Gray pela mediunidade da senhora Cummings. Bom, eu gostaria de ler no livro, antes de eu fazer a conclusão, para a qual já estou me encaminhando, de um trecho que foi escrito ou por Luciano ou por Hermínio, não sei quem escreveu, continuo sem saber. Vocês têm ideia? Vocês conhecem essa passagem aqui? Alguns de vocês sabem se foi o Hermínio Miranda ou Luciano dos Anjos? Porque não tem. Já procurei aqui, sei o livro, já tentei procurar de tudo que foi jeito, não encontrei, não sei. Seria interessante verificar isso. Bom, seria maravilhoso, diz o autor da crônica, que se pudesse voltar ao rádio, ou agora também à televisão, porque isso aqui foi escrito nos anos 60, né? Para contar, numa das suas famosas conversas ao pé do fogo, suas aventuras e alegrias no mundo espiritual. Não foi pequena a euforia que experimentou e que deixa entrever na sua conversa com o Mr. Gray, ao declarar que recebeu um corpo renovado, sem as mazelas da paralisia infantil que durante tantos e tantos anos o prenderam a um corpo semi-entrevado, aquele espírito dinâmico, lúcido, inteligente e trabalhador. Imaginamos também a sua emoção a descobrir entre aqueles que o foram esperar no limiar da nova vida, o espírito amado de sua mãe, para as alegrias do reencontro, acima de tudo, porém, o que transparece nessa e em todas as comunicações de tal natureza é a satisfação de redescobrir a sobrevivência, maravilhosa verdade da qual muitos duvidam, que tantos renegam e que uns poucos sabem que é real, independente da nossa fé, independente da nossa crença, independente da nossa descrença. E terminando, meus amigos, essas reflexões sobre a vida, e a gente, para falar da vida, não pode deixar de falar da morte, não é? Eu diria que quando nós atingimos a maioridade espiritual e nossa compreensão se alargar, nós iremos perceber a nossa pequenez diante da grandiosidade do infinito. Muitos de nós já conseguimos chegar nesse ponto. Veremos que a vida é infinita e palpita divinamente no cosmos. Desde o magnetismo das reações das partículas subatômicas até a intensidade revelada pelos astrônomos modernos. E veremos que a Terra, que é enorme, com suas florestas, seus grandes mares, as suas montanhas,
é um simples grão de areia se comparado com a imensidade do universo, com a imensidade dos sóis e dos mundos incontáveis. Iremos fazer a viagem para dentro e retirar de lá as perguntas fundamentais, como fez Leon Denis no problema da morte, do destino e da dor, tentando as respostas do espaço infinito em busca das revelações. Nosso coração, alentado na fé racional, sustentado pelo conhecimento espírita, que vem formando o nosso ideal superior com Jesus, nosso guia e modelo. Certamente teremos uma mensagem iluminada, que será a mensagem da esperança. Muito obrigado. Obrigada, Jorge Pio. A Nádia está rindo de mim. Não, senhor, não, senhor. Jamais faria isso, jamais faria isso. Mas eu fui acompanhando e sorrindo para você, porque é uma coisa bastante diferente. Eu sei. Eu me ausentei aqui porque você falou tanto dos nossos queridos Hermínio Miranda e Luciano dos Anjos, Sim. que eu saí aqui e fui ver se eu encontrava no livro essa passagem, mas eu desisti porque eu precisava voltar aqui para me concentrar na sua leitura, de modo que fica aqui esse desafio, quem sabe na próxima atração, na segunda próximo das suas bloco, 4 vamos dar atrações. continuidade. Aí eu vou contar mais outras novidades para você. Tá bom. Pois é, então, essa é uma questão. Você referiu aqui o Clube de Arte, não é isso? Com as músicas. Foi. As imagens. Isso, o As Carlos, imagens de flores, né? nosso querido operador aqui, disse que esses são os vídeos Harmonias da Natureza que o Clube de Arte vai transmitindo para nosso deleite. Maravilha aquilo, maravilha. Pois é. Música Então, também. nós acabamos de ouvir o nosso querido Jorge Pio, que está aqui fazendo a primeira. A Clara Cobra, seja bem-vinda, Clara. Ela está dizendo que vai pesquisar sobre essa mensagem. Eu também. Acho que na próxima oportunidade todo mundo vai chegar aqui com essa informação, que será muito bom. A farsa da morte, chama-se, a farsa da morte. Pois é. Então, o Jorge Pio acabou de nos falar na primeira atração da sua série Vida e Sobrevivência. Hoje ele falou sobre conceitos e reflexões básicas. E aqui pelo YouTube, veja só se você conhece, hein, Jorge Pio? Leopoldo Guilherme Pio. Meu filho. Oi, pai, com 2 coraçõezinhos. A Ana Marília Pio Ribeiro, cumprimentando. Sim. Maria das Graças Cunha Santos, também cumprimentando, de Mendes. Isso. Eleni Pio, quem será, hein? Boa noite. E ela diz que é sempre muito bom poder estar aqui ouvindo este maravilhoso Jorge Pio. Concordamos com você, viu, Eleni? Nós não temos aqui, a rigor, nenhuma outra mensagem além dessa da Clara Cobra, que vai nos trazer no próximo encontro, mas o próximo do Jorge Pio, mas o nosso próximo, que vai ser na próxima sexta-feira, você fica aqui também, viu, Clara? Então, vale a pena. Pois é. Então, eu indago se alguém quer fazer algum comentário. Não, eu também fiquei aqui vendo chachava na internet, a face da morte, todo mundo curioso. Até porque eu quero ler também. Eu não consegui achar. Eu quero ler também. Mas é interessante que a gente lê esse livro e fica tentando descobrir quem é que escreveu, porque não tem. E eles escrevem tão bem, os dois, com tanta clareza, e trazem coisas tão interessantes. Esse livro eu tenho há muitos anos, eu já o li há muitos anos, mas agora
Eu estou fazendo um trabalho comigo mesmo agora, não estou lendo livros novos. Eu estou pegando os livros antigos que eu gostei e estou relendo. E estou descobrindo que gente, eu não sabia era nada dos livros antigos, porque estou vendo que os livros é tudo novidade. Gente, que coisa fantástica. A gente lê, relê, trelê, e vai lendo e vai descobrindo coisas nos livros. Aí, quando eu li essa farsa da mão, eu falei assim, gente, isso aqui é a palestra, porque a gente quer falar na realidade, o tema que a gente está tentando trazer aqui é a sobrevivência, porque o dia que a gente tiver um grande grupo de pessoas, a consciência plena de que vamos sobreviver, que ninguém vai morrer, gente, a nossa responsabilidade aumenta muito. E a gente passa a ter uma condição muito melhor de compreender o Evangelho de Jesus. Eu fico lembrando de Eurípides Barçanufo, cuja o grande problema para a sua compreensão do Evangelho de Jesus, isso é Eurípides Barçanufo, né? Era poder aceitar as bem-aventuranças. E ele não aceitava, porque dizia assim, não é possível a pessoa ser bem-aventurada porque chora, ser bem-aventurado porque é pobre de espírito. Até que um dia, ele tentando desmascarar a farsa, que ele achava que era farsa espírita, ele vai ouvir da boca de João Evangelista uma explicação com base na lei do progresso, na lei da reencarnação, né? Na lei divina e naturais, nas leis divinas e naturais, especialmente da lei da reencarnação. Ele vai compreender por que Jesus bem-aventurou todas aquelas criaturas. E o que de fato seria ser bem-aventurado. Porque sem a reencarnação, sem a lei do progresso, sem essas leis da evolução, não é possível aceitar as bem-aventuranças. Não faz sentido. Por isso, Eurípides tinha essa dificuldade, né? que era um dos problemas que ele enfrentava, e que vai fazer com que ele, de fato, se torne espírita, porque ele vê que ali ele encontrou a explicação daquilo que tanto o atormentou durante tantos anos a aceitar essa ideia. Então, a ideia da sobrevivência é fundamental para o progresso da humanidade. Fundamental. Sem isso, tudo fica muito difícil. Porque a ideia da vida única, que ainda permeia a nossa sociedade, a negação da reencarnação, isso, dos princípios básicos da doutrina espírita, isso é um escolho, é um entrave, é um pedroço enorme no processo de evolução da sociedade. Não estou falando do ponto de vista moral, né? Do ponto de vista material, não, mas do ponto de vista moral, do ponto de vista interno, para o crescimento do espiritual, é fundamental que a gente passe a desmistificar a morte. E a farsa da morte, que, na palavra, né, do ex-presidente americano, para mim, foi uma coisa assim tão simples, sabe? Porque à medida que a gente vai ficando com mais idade, a gente vai estudando mais, vai vendo, as coisas vão ficando tão simples assim, mas
Gente, é tudo tão simples, tão fácil, e a gente faz uma complicação danada, fica, às vezes, se envolvendo com coisas complicadas e não leva a lugar nenhum. Ô, Jorge, a Clara Cobra está fazendo aqui uma observação. Queria que você comentasse. A reencarnação, diz a Clara Cobra, é a chave daquilo que muitas pessoas consideram milagre. Pois é, pois é. Uma das coisas primeiras que a gente aprende quando se torna espírita é que não existe milagre. Né? Não existe milagre. Tudo é lei natural, tudo é normal, natural, e as pessoas... É aquilo que eu estava falando antes, as pessoas complicam o que é simples. Porque uma vez um professor me disse assim, meu filho, fazer o simples é muito difícil. Agora, complicar é fácil. Né? Então, a pessoa complica muito. E, geralmente, quando a pessoa não sabe uma coisa, ela desconhece, ela complica. Tem uma passagem do Sérgio Cortella. O Sérgio Cortella tem um negócio muito interessante que ele fala, que ele diz que o professor chega na sala de aula e começa a falar da lei de Newton, diz assim fala da lei da ação e reação, né? Então, aí fala da lei da gravitação, e começa a repetir aquilo que está no livro, e repete uma vez, e o aluno diz, mas professor, não entendi isso. Aí o professor assim, meu filho, espera aí, eu vou explicar. E aí repete igualzinho como está no livro. Outra vez, igualzinho, da mesma maneira. E aí o aluno assim, mas professor, continua não entendendo. Meu filho, presta bem atenção, eu vou explicar de novo. Aí explica de novo e faz a mesma coisa. E explica 4 vezes, 5 vezes. Aí a pergunta era assim, mas por que ele faz assim? Porque ele também não sabe. Ele também não sabe. Por isso que ele repete, ele decorou aquilo e repete aquilo. Né? E pronto. E fica nisso. Porque a função do professor, isso é o Jorge Pico está falando, tá? A função do professor não é ensinar nada para ninguém. A primeira frase que eu dava no meu curso de pós-graduação, primeira aula, eu dizia assim, não vou ensinar nada a vocês. E disseram assim, mas como? A gente veio aqui, pagou caro por esse curso, vocês sabem tudo, está tudo dentro de vocês. Sócrates. Não aprendemos nada, só recordamos. Sócrates. Ô, Pio, se esse professor tivesse alguma formação pedagógica, ele faria o que a gente chama de circunlóquio didático. Pois Quer dizer a mesma coisa de várias maneiras, sim, até que o outro capte. Sim, querida, mas para fazer isso precisa ter entendido a segunda lei de Newton. Ele não sabia a segunda lei de Newton. Então, ele não podia fazer o circunlóquio didático porque ele não tinha entendido bem o que significava a reação, né, no sentido inverso, na mesma magnitude e tal. Ele não sabia entender isso, ele não tinha compreensão do fenômeno. Então, porque uma coisa é entender a coisa, outra coisa é aprender sobre essa coisa. E aprender é saber de coração. Não é? Quer dizer, está dentro de você o conceito, o aprendizado. Você vai no âmago da questão porque você entendeu profundamente aquilo. Mas se você não entendeu profundamente aquilo, por isso que fala de cor, sei de cor, eu sei isso de cor e salteado. Saber de cor, saber de coração. Aquilo está em você. Você está de posse do conhecimento. Aí você sabe de fato. Muita gente decora as coisas, aprende assim, super perfunctoriamente, e repete. A gente vê muito
Eu tinha um professor na faculdade, não vou citar o nome dele, ele já até desencarnou. Ele dizia assim: não façam perguntas na minha aula, porque vocês tiram o meu raciocínio. Quer dizer, não era o raciocínio dele que se perdia, é que ele já tinha decorado a aula com os slides. Ele lia os slides, ele apresentava os slides numa determinada ordem e ele sabia como é. Se alguém perguntasse alguma coisa, ele se perdia, não sabia mais onde é que ele estava, pronto. Aí, quer dizer, e isso tá cheio disso por aí. Eu tive um Ô, professor Jorge, famoso, homem da academia. E ô, era Jorge, a Clara Cobra diz: o bom professor é um eterno aluno. Grande assim, verdade, ó, Clara. pronto. É Você é isso aí. professora? Deve ser. Vou passar aqui a questão do César. Sim. Deus também está em permanente movimento e não fixo, parado, observando a sua criação, como se pensava antigamente? Ô, César, olha só. Eu acho que a terceira pergunta do Livro dos Espíritos pergunta, primeiro, o que é Deus, né? Tal. Depois, assim, aí fala sobre o infinito, né? Sobre o infinito. E aí faz a comparação de Deus com o infinito. Se Deus e o infinito é a mesma coisa. Não sabemos. Mas sabemos, sim, que estamos e nos movemos em Deus. Aliás, tem mais de um apóstolo que diz que nós estamos e nos movemos em Deus. E eu não sei Isso é se é aqui. Paulo. Nele Mas, somos, isso mesmo, Paulo, mas Tiago também fala isso. também. E diz assim, e parece que Pedro também. Não E diz lembro. assim: aqueles que fazem o bem estão e se movem em Deus. E aqueles que praticam o mal não têm visto a Deus. Quer dizer, também estão, também se movimentam em Deus, mas não enxergam. Por isso, Jesus vai dizer que as determinadas coisas que ele trouxe era para quem tem ouvidos de ouvir e olhos de ver. O César que faz aqui uma questão bastante interessante. Não sei se eu Enquanto, respondi ao César, mas é o quê? Enquanto eu enrolei Heráclito, o César. Hã? enquanto Heráclito é o filósofo da mudança, do devir, que é o vir a ser, Sim, ao lado dele, o Parmênides dizia sim, que não, tudo está parado, fixo. É o filósofo da permanência. E o sim. Aristóteles pensou Deus como um primeiro motor, que funciona, mas ele não tinha Depois deixava essa funcionar. concepção. Isso, pois é. É, são três visões do mesmo fenômeno, da mesma questão. Porque o fato de pensar, como Parmênides, que tudo estava já estabelecido e Não parado, mudava, não mudava. não mudava, é a visão vamos dizer assim, do tempo curto, né? Do tempo curto. Então, se você olhar para o botão de rosa hoje, amanhã você vai olhar para ele de novo, daqui a 2 dias ele está parado, não mudou nada, mas ele mudou, só que você não viu. Quer dizer, são formas de ver de fenômeno, como, por exemplo, no livro Memória e o Tempo, Hermínio Do Miranda Hermínio, vai, na Memória e o Tempo, um livro do fantástico, Hermínio, do Hermínio. do Hermínio, pois é, e que ele vai dizer que o tempo é uma unidade estática. O tempo não passa. Nós é que passamos pelo tempo. E tem uma teoria de um cientista que ele vai apresentar nesse livro, na qual ele se assenta nessa teoria, se embasa ali, que mostra que, de fato, se você... Por quê? Porque o tempo de Deus, né? Deus foi que criou tudo. Então, o tempo de Deus, qual é o tempo de Deus? É a eternidade.
O que é a eternidade? A eternidade é o presente, o passado e o futuro. Tudo junto. Isso é a eternidade. E não temos como compreender isso. Por quê? Porque a nossa visão é uma visão do pedaço, da parte. Por isso que eu sou um crítico muito ácido da especialização excessiva, né? É tipo da piadinha do sujeito que dizia assim: meu filho, você se formou em otorrino, você vai me substituir, que o pai era otorrino. Ele falou assim: pai, acho que eu não vou poder, porque dentro da otorrino eu me especializei só em nariz. Aí o pai perguntou para ele: mas no nariz você se especializou em qual lado da venta? Na esquerda ou na direita? Por quê? Tudo bem, especialização é legal, isso é uma coisa. Porque a especialização é um resultado, né, do René Descartes, do cartesianismo. E o René Descartes foi fantástico, foi maravilhoso. Ele desencavou, desenroscou a ciência do jugo da religião, enfim, foi maravilhoso. Mas, nos dias atuais, ele está atrapalhando. Ô, Jorge, a Leia Brum diz que o tempo é o cosmos eterno. E a Clara Cobra diz que a nossa visão de tempo está relacionada à movimentação da Terra. Essa concepção de presente, passado e futuro, essa divisão do tempo, data de Aristóteles. Sim. Mas, na verdade, os gregos também, de um modo geral, tinham uma outra concepção e uma outra linha de que o tempo é uma coisa só, né? Única. E nós também não podemos pensar o tempo como alguma coisa alcançável, perceptível, Sim, captável pelo humano. O Platão diz que nós somos incapazes de entender ou captar os conceitos de eternidade e de infinito, porque nós somos seres circunstanciados ao tempo e ao espaço. sim. Então, nós não podemos captar isso. Só Deus é eterno. E só Deus tem, portanto, a sua concepção ou a criação de eternidade, porque ele está na eternidade. A eternidade não tem nem início nem fim. Sim. Isso, para nós, é muito difícil de nós entendermos. Complicado. Porque nós ficamos pensando assim, a eternidade são quantos trilhões de quintilhões de anos ou de ciclos. Isso não é a eternidade. Não. Assim como o Isso também é uma limitação. Exatamente, porque o nosso cérebro, nós somos limitados, por isso que nós somos criaturas, né? Assim como o infinito também não é uma soma de quintilhões, de trilhões de quilômetros, em absoluto. Então, nós não alcançamos esses conceitos, porque nós somos circunscritos a essa gaiola espaço-temporal em que nós vivemos. E você vê que os espíritos vão responder, em geral, dizer assim: olha, a linguagem de vocês, primeiro vocês se acertem aí com a linguagem, depois vocês conversem com a gente, porque vocês não sabem nem o que vocês estão querendo saber, vocês não têm um acordo para definir o que vocês estão querendo dizer. Quer dizer, aí tem lá, assim, definição incompleta, né? Tem resposta, uma resposta. Isso é incompleto, vocês não têm condição de abarcar, de entender, de atingir esse. Então essa finalização que eu dei aqui, eu estou falando de quê? Estou falando de humildade, né? Tá certo? Esse finalzinho que eu falei aqui, que eu falei de quê? A gente olha essa terra enorme, esse negócio tudo grande, a gente acha assim, tal, que a terra é maravilhosa. Aí você olha para o universo, olha para
olha para o microcosmo e você vê que nós somos um grão de areia diante do universo. Aí a gente fica pequenininho, assim, desse tamaninho. Por quê? E aí, esse acho que é o caminho, né? Para a gente poder começar a compreender bem essas coisas, aproximar-se delas, lembrar ainda de Sócrates. E você falou de Aristóteles, e tem uma imagem de um pintor famoso, que agora eu não me lembro quem é, que mostra Platão e Aristóteles um ao lado do outro, o Platão apontando para cima, assim, ó, o dedo para cima, e o Aristóteles com o dedo para baixo. Você deve ter visto essa imagem, é clássica essa imagem. Quer dizer, o Platão ele estava na coisa universal, na coisa espiritual, no mundo das ideias, enquanto Aristóteles está preocupado com as coisas da Terra ali, né? Daí essa coisa vamos dizer assim, da partição do tempo, da questão de ver as coisas de acordo com o tempo limitado que temos na nossa vida material. E a vida material sendo como que interpretada como a vida como um todo, que é um grande equívoco, que eu tentei palidamente aqui mostrar isso. Isso. Deixa eu falar. Léa Brum também é nossa colega, viu, Rosa? Também é minha colega de turma. A Brum, ela está aqui. Ela é médica também. E ela está ainda na linha de frente, ela trabalha ainda em atendimento de emergência. Foi ela que disse que o tempo é o cosmos eterno. E nossa visão de tempo está relacionada à movimentação da Terra, que é clara que isso aqui deu, ou que dá, pelo menos até hoje, alguma compreensão a respeito da partição do tempo tripartite, segundo Aristóteles, que depois veio mudando. E o César diz, para Deus, tempo não existe. Claro, porque ele está na eternidade. Deus é a presença integral em criação. Exatamente. E a Clara Cobra volta a falar sobre saber perguntar, é coisa de Kardec. Eu falei sobre isso, Clara. É o primeiro capítulo. Eu escrevi sobre isso num artigo para o Reformador, num mês de homenagem ao Kardec, que nós falamos sobre isso, o olhar sobre Kardec. E é exatamente, saber perguntar é mais importante do que saber responder. Mais vale uma boa pergunta do que uma boa resposta. A boa resposta encerra o assunto e a pergunta vai se desdobrando em emanações de raciocínios outros. Eu quero estabelecer aqui, fazendo uma certa justiça, quem sou eu? Para o Parmênides, porque nós ficamos pensando que o Heráclito, que é o da mudança, e efetivamente é o da mudança, todo o Espiritismo e o próprio Evangelho nos falam da mudança, e é o Heráclito, mas quando em O Livro dos Espíritos nós vemos que um dos atributos de Deus é ser imutável, isso é Parmenídio, é de Parmênides. Então, vamos lá. Quer fazer mais um comentário? Você ia dizer alguma coisa? Não, acho que eu já falei demais. Eu que já estou falando. Esse tema me apaixona. Também. Eu fico. Olha o que faz o amor, a gente fica tagarela. Fico tomado por isso, essa coisa, e vendo, né? A gente vai descobrindo, né? Que realmente socrático, né? Quanto mais sei que nada sei. Quanto mais aprendo, mais sei que falta aprender. E aí a gente fica, né, calçando as sandálias da humildade. Na medida do possível, às vezes ela não dá no nosso pé.
Então, podemos encerrar, Jorge Pio? Sim, graças a Deus. Então, agradecendo mais um estudo que nos traz o nosso querido amigo, irmão, companheiro, aqui um dos importantes expositores do ICEB há muitíssimo tempo. Está encerrada aqui a primeira fase dessa série Vida e Sobrevivência. Ele aqui nos falou no primeiro módulo sobre conceitos e reflexões básicas, e no próximo mês ele voltará no desdobramento desse tema Vida e Sobrevivência. Então, agradecendo mais uma vez a sua leveza, a sua precisão, o seu bom humor na exposição dos temas, de que são características de Jorge Pio. O ICEB está muito agradecido, Pio, a você. Deus te abençoe. Queremos também agradecer a todos que estão conosco em ambos os planos de existência. Então, nós vamos agradecer a você, Pio, por mais esta presença aqui importante no ICEB. Nós vamos encerrar com uma prece da nossa vice-presidente, Rosa Rita Martins. Então, vamos agradecer a Deus Pai, a toda a cúpula espiritual do ICEB e ao Dr. Jorge Pio, por tudo que escutamos hoje aqui, que aprendemos, e por tudo aquilo que esse estudo vai nos levar a buscar mais conhecimentos e para que a gente possa evoluir no presente, compensando o que deixamos de aprender no passado e nos preparando para um futuro, mas não um futuro de ideias ou de fantasias, um futuro presente daquilo que podemos fazer e devemos para o nosso progresso, o progresso da humanidade. Assim, vamos encerrando por hoje o nosso estudo, contando com a presença de todos, agora na sexta-feira, pela manhã. Graças a Deus.